Olá, pessoal! Meu nome é Patrícia, sou psicóloga clínica e hoje eu vim trazer para vocês um recurso muito interessante para trabalhar com crianças, principalmente quando elas estão iniciando o atendimento clínico e elas não têm muita noção do que vai acontecer, então é nosso papel também demonstrar isso para elas, explicar para que não haja dúvidas, para que não haja, interpretações, e isso é muito importante. É claro que eu utilizo várias técnicas, Cada criança a gente vai demandar algo diferenciado, mas essa eu gosto bastante. Então eu pego uma boneca, tá? Ou um boneco, ou de repente um herói, que a criança se identifica. E eu falo assim, olha, você sabe por que você está aqui? Muitas vezes elas não sabem. E assim, embora eu instrua os pais, a falar com a criança, explica o motivo dela estar iniciando um atendimento de psicoterapia ou de uma avaliação, isso é muito importante, porque elas se sentem seguras do que vai acontecer. Imagina eu não saber do que vai acontecer, num lugar que eu nunca vi, que eu não conheço ninguém, de repente isso vai causar um desconforto para a criança, como para qualquer um, se eu não sei aonde, o que esperar daquele local. Então eu costumo orientar os pais a sempre comunicar às crianças dos fatos que vão acontecer, do porquê essa busca de ajuda. Tá? Mas como às vezes alguns não comentam, tem dificuldade, ou de repente a criança também não consegue interpretar de uma maneira, mais efetiva, eu reforço aqui no consultório novamente. Então eu peguei, assim, geralmente eu pego uma boneca, tá? Eu vou dar exemplo dessa boneca. E aí eu falo, olha, você já se machucou alguma vez? Até que tô com o band-aid aqui ainda. Você já se machucou alguma vez? Aí ela fala, já, Então mostra pra mim o local do seu corpo, que você já tenha feito uma ralada, se você já caiu, machucou, e doeu, e sangrou, Aí, geralmente, elas falam ou no braço, na mãozinha, ou na perna, que é muito comum nas crianças pequenas, Tá sempre com a perna machucada. E aí eu vou pedir, eu peço para que ela abra, um band-aid, Ela escolhe um band-aid e para fazer um curativo. Então, assim, de repente, vou colocar aqui que fica mais fácil de visualizar, tá? Então, eu peço para a criança colocar o adesivo, o band-aid, onde ela já sentiu dor, já se machucou alguma vez, tá? E com isso, eu peço para a criança, assim, pensar sobre isso, Na hora que aconteceu desse band-aid, desse machucado, sai sangue, essa dor, ela passou muito rápido, Ou ela demorou um pouquinho, para alguns dias para amenizar a dor, para a dor ir embora? Ah, demorou um pouquinho, então elas falam, Eu precisei, às vezes, tomar algum remédio, dependendo do tamanho do machucado, eu precisei, sei lá, minha mãe precisou fazer um curativo em mim, enfim. Então, isso já mostra para a criança, que eu faço essa metáfora de que é da mesma forma que quando a gente faz um corte, esse corte ele não cicatriza tão rápido, existe uma dor no local, existe uma ferida que está aberta. A mesma forma acontece com as nossas emoções. De repente, por alguma dificuldade que está ocasionando na vida da criança, daquela família. E aqui no consultório, com a psicóloga, a gente vai ser capaz do quê? De tentar investigar o que está por trás disso e juntos, juntos, isso que é importante, nós vamos o quê? Traçar alguns caminhos, orientar alguns caminhos para que a criança possa sentir que depois de um tempo vai ficar uma cicatriz, Ou seja, ela não vai deixar de pensar nas suas dificuldades, nas queixas que os pais trouxeram. Então, de repente, assim, uma queixa de depressão, assim, de tristeza ou de ansiedade. Então, assim, não é para você entrar no estado mágico de que nunca mais você vai sentir isso, tá? Mas que ela pense que, assim, da mesma forma que um machucado se fere, você vai lembrar do machucado do dia que você caiu, do dia que você se machucou, mas você jamais vai esquecer a cicatriz,
que esse machucado te causou. Então você vai lembrar dessa cicatriz, né? Não vai ter mais aquela dor, mas você vai lembrar daquele momento. Por que eu falo isso, gente? Porque muitas crianças, muitas pessoas às vezes vêm no consultório e com a ideia de que eu tenho que tirar aquela sensação, aquele desconforto, né? É claro que o nosso intuito, sim, é juntos buscarmos amenizar, buscarmos tratamentos eficazes para as questões, né, que as crianças trazem no consultório com os adolescentes. Só que assim, tirar totalmente, né? Vamos pensar nos transtornos mentais. Tirar totalmente a ansiedade, por exemplo, tirar totalmente a nossa tristeza, tirar totalmente a nossa capacidade de ter essa alternância de humor, isso não é possível. Né? Então isso é importante a gente mostrar para a criança que alguns momentos de tristeza vão haver, alguns momentos de ansiedade é importante que haja, né? Porque ela vai nos proteger também, vai nos sinalizar de algo. Agora, o que essa dor, né? Essa dor física, essa dor emocional, no caso, pode causar se você não cuidar, se você não se conhecer, se você não entender o que aquilo tá querendo traduzir para você, né? E quais as estratégias para eu poder enfrentar, para eu poder resolver e lidar com as minhas dificuldades, com certeza as crianças vão ter muito mais sofrimento, né? Então, esse tipo de demonstração, né, de recurso que eu utilizo é muito bacana, porque faz com que as crianças, elas se coloquem assim, poxa, né, isso acontece mesmo comigo, então isso é normal que eu tenha alguns momentos assim, que eu tenha algumas dificuldades, mas que com certeza, depois de um tempo, eu vou olhar para as minhas dificuldades, não mais com aquela dor que eu senti, aquele desconforto da insegurança, do que está acontecendo comigo, eu não sei o que está se passando na minha vida, né? Até por um desconhecimento. E hoje a gente fala muito da questão da inteligência emocional, mas ainda não é recursos para todos, né? A gente sabe que nem todos os pais ainda têm acesso e por essa razão eu tô trazendo também esse vídeo para que vocês possam compartilhar e trazer mais saúde mental, mais autoconhecimento para as crianças, para suas famílias, tá? E com isso, gente, o tempo passa, as crianças vão entendendo, internalizando que é importante sentir, né? Que isso, né, que os fatores que acontecem na vidinha de cada um, a gente vai somente o quê? Galgando, nós vamos atravessando. A gente nunca vai ter um grau assim de estabilidade emocional perfeita. Fala, nossa, todo dia eu vou estar assim 100% da minha estabilidade. Não, por quê? Porque coisas acontecem, né? Uma prova às vezes mais difícil que a outra, de repente vai causar um pouco mais de desconforto e isso vai me sinalizar que eu preciso o quê? Estudar um pouco mais, que eu preciso aprender um pouco mais sobre aquilo, que eu preciso o quê? Ir agarrar aquilo, sabe? Eu preciso o quê? Investir um pouco mais naquele campo, naquela área. E isso, gente, vai abrindo um caminho tão grande de você ir tirando o perfeccionismo do caminho, principalmente para crianças muito ansiosas. Isso causa assim muitas preocupações, né, daquela questão de querer acertar tudo, de que tudo vai ter que ser sempre o mundo vai ter que ser sempre 100%, e isso vai causando uma ansiedade cada vez maior e que a gente não tem esse controle, tá? Então isso ajuda bastante as crianças a sinalizarem que tem coisas que são reais, né, na nossa vida, que a gente vai ter que passar pela experiência mesmo da dor e que futuramente a dor vai ser apenas o quê? Uma cicatrização, algo que a gente vai se lembrar, mas não mais com a dor que teve naquele início, ok? Com isso a gente aprende, a gente consegue se reconhecer assim, que nós somos capazes de enfrentar, que a gente é capaz de pular mais uma etapa da nossa vida e é assim que a nossa vida vai se erguindo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem e eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.